Oi. Praticamente todo mundo que era da minha comunidade estudava na mesma escola. Aí quando a gente tava saindo do colégio, todo mundo pegava o mesmo ônibus pra ir pra casa. Os alunos da favelinha eram os piores da história. O pessoal pulava a roleta do ônibus, ia cantando tudo em pé, dançando, gritavam, brigavam no ônibus. A hora que passava no quebra-mola, todo mundo pulava junto. E eu ficava olhando aquele comportamento e adorava. Eu era um dos piores. Era uma baderna, uma bagunça. Uma maravilha. Aí teve um dia que todo mundo largou mais cedo. Quando o ônibus parou no ponto da minha escola, só com aqueles filhotinhos de cruz credo uniformizado, o ônibus já ficou lotado. Quando eu já tava lá no meio da muvuca, eu escutei o moleque mais atentado da minha vida. Ele só fazia merda. E eu não vou falar o nome dele, porque ele é pelo menos 3 vezes mais forte que eu. E eu tenho amor à minha vida. Gente, eu não consigo. É Guilherme. Ele pegou e falou assim com o amigo dele. Tinha 17 anos e tava no 6º ano. Qual foi? Bora puxar a alavanca aqui da janela. No que os dois se juntaram, agarraram aquele negócio e puxaram. O pessoal da minha escola assistindo, gritando, comemorando. Parecendo torcida organizada. Por mim. Gente, com o ônibus em movimento. Quando a janela tava quase descolando, o cobrador viu. Aí ele falou assim: ô, motor, pode parar, motor. Aí vocês, pode meter o pé agora. Chega de zona. Marquei o rosto de todo mundo e amanhã eu tô lá na escola de vocês. A janela quase descolando, quase despencando pro lado de fora. Fazendo uma barulheira, parecia que ela ia cair. Outro dia, o pessoal da empresa de transporte público tava lá na escola. Foram de sala em sala pra reconhecer o povo. Prestaram queixa contra vandalismo, chamaram o conselho tutelar e começaram a esculachar a gente. Aí quando chegou a vez do povo se defender, minha vez de falar, eu só conseguia chorar. Uma humilhação, era lágrima pra tudo canto é lado, a meleca descendendo a boca, tremendo, me tremendo. O problema não era ser expulso da escola. O problema era quando eu chegasse em casa, meu filho, ó. Aí por fim, depois de humilhar a comunidade inteira praticamente, eles liberaram quem nem encostou na janela e os 2 meninos que fizeram a palhaçada foram convidados a se retirar e os pais deles ainda... Oi. Os meninos que estavam comigo, uma das piores coisas que eles faziam era roubar os outros. Não era bem roubar. Eles iam pegar e nunca mais me devolver. Só não vou citar nomes porque a lista é muito grande. Tinha o Pedro, o Miguel, o Breno, o Caio, o Lucas com C, o Lucas com K, o Nicolas. Eles roubavam caneta, borracha, estojo, caderno, mochila, mesa. Piscou, sumiu. Mas eu não dava mole pra eles não, tá? Principalmente porque eu tinha uma garrafinha que ninguém ali tinha. Que era a garrafinha dobrável que tá aparecendo aí no vídeo. E assim como essa garrafa, eu geralmente tava com coisas diferenciadas na minha mochila. Porque na Ativa Way, que é essa loja virtual que tá na minha biografia aqui do TikTok, era onde eu gastava o meu dinheiro todo. Até o dinheiro que eu nem tinha. Porque lá tem muita coisa maneira. Até que o Pedro, mongoloide, decidiu que ia fazer uma mágica comigo. Nisso ele pegou minha garrafinha que tava dobrada, que eu não tinha enchido de água ainda, e falou assim: tá vendo essa garrafa aqui? Eu vou fazer ela desaparecer na minha mão e no lugar dela vai ficar um papel. Olha como ele era sujo. E se nesse papel não tiver escrito o número que você tá pensando, eu te dou 10 reais. Aí eu olhei pra ele assim e falei assim: ok. Começou a se tremer igual uma vaca louca, fez assim com a mão, deu soco, que não sei o que. E a garrafa que tava dobrada sumiu. E o que tinha na mão dele? Um papel. Aí ele todo confiante me entregou o papel. O número que eu tava pensando era 999. Nunca que ele ia acertar, nunca! Eu abri o papel. Sabe o que tava escrito? O número que você está pensando. Olha, gente, a minha vontade é de comer aquele papel, rasgar ele, ó, de ódio. Aí ele me cumprimentou e falou assim: essa era a mágica. Valeu, tamo junto. E foi caminhando. Aí o sinal da saída tocou, a gente meteu o pé. Quando eu pisei em casa e vi minha encomenda da Ativa Way, a hora eu lembrei que aquele pilantrinha tinha ficado com a minha garrafa. Aí no outro dia eu cobrei ele e ele disse que eu sabia do que eu tava falando. Aí eu cresci pra cima dele, né? Dei 2 passos pro lado e segui em direção à diretoria. Aí eu falei pra dona Márcia: eu só saio daqui com a minha garrafinha na minha mão. Ela pegou e falou assim: fala baixo. Eu falei assim: tá bom, desculpa. Oi. Enquanto a receita passa, eu vou fofocar pra vocês do dia que teve guerra de comida na minha escola. A minha turma foi liberada mais cedo e aquele bando de crianças esfomeada foi tudo pro refeitório. Entraram correndo, um derrubando o outro. Tudo isso só pra pegar comida primeiro. Aí a fila foi andando, foi todo mundo se ajeitando nos seus lugares, até que um menino delinquente pegou o miolo da maçã que ele comeu e jogou do outro lado do refeitório. E esse miolo bateu na cabeça de uma menina. Mas não era qualquer menina, não. Ela era a quebra-ossos, a furacão lá da escola. Mas como eu não quero ser banido de novo, eu não vou falar o nome dela, eu só vou dar uma pista. Começa com G.O. e termina com Vana. No momento em que aquela nojeira daquele resto de maçã caiu no cabelo dela, ela e as mosqueteiras amigas dela levantaram e pensaram que tinha sido a menina nova que tava andando com os meninos porque ela tava rindo. A Giovana pegou aquela nojeira e jogou na menina. E caiu dentro do prato da menina nova. Os moleques foram defender ela, pegaram assim de mão cheia o que tava no prato dela e jogaram na Giovana. Gente, virou uma zona. Os 2 grupos que estavam um de cada lado do refeitório começaram a se tacar comida. E eu, no meio dos 2 grupos, vendo que aquilo ali ia dar merda, sabendo que a melhor escolha que eu podia fazer naquele momento era chamar um responsável pra resolver aquilo ali, saí com as minhas amigas no meio daquela confusão, aquela baderna, aquela sujeira, aquela porquice.
fui em direção à porta do refeitório e fiquei de lá assistindo. As tias da cantina chamaram o inspetor chamou a diretora e alguns professores. Eles chegaram lá, esculacharam a nossa turma, marcaram uma reunião com os pais de todo mundo e fizeram o pessoal limpar tudo. Gente, tava parecendo um chiqueiro, o pessoal com a roupa aqui, ó, cheia de feijão. A menina com um pedaço de macarrão aqui no cabelo dela. Minha turma ficou sem intervalo durante um mês. A galera que tava com a roupa limpa e que não tinha se envolvido, no caso eu, os nerds e as minhas amigas, não nos livramos. Todo mundo se ferrou. Oi, gente, eu saí do dentista e no caminho pro meu ponto de ônibus eu passei numa praça. E a praça tava lotada de criança. Até que uma menininha passa por mim quase quebrando o pescoço e faz assim. Ela começou a gritar, falando que me conhecia do TikTok, que não perdia uma fofoca. E passou uma dupla de crianças. Aí o menino me encarou, olhou dentro da minha cara e falou assim: aí, tu é o menor do TikTok, né? Aí a fama começou a subir na minha cabeça. Eu falei assim: sou eu mesmo. Aí ele cruzou os braços e falou assim: então prova que é você. Aí eu falei assim: é o quê? Não preciso provar que sou eu. Só falei isso porque meu celular tava descarregado. E não tinha como eu mostrar pra ele. Aí ele falou assim: viu, é fake, eu sabia que não era você. Aí eu levantei a minha mão assim, olhei no fundo do olho dele e fiz assim: oi. Aí ele surtou, pediu pra tirar foto, me deu um abraço. Aí um monte de criança começou a se reunir em volta de mim. A situação ficou fora de controle. Eu já tinha tirado mais 10 fotos. Chegou um pré-adolescente se gravando e eu aparecendo lá atrás, falando assim, ó: aí, irmãzinha, tá vendo aquele menor lá atrás? É o do TikTok, aquele chatão fofoqueiro que tu assiste. Encontrei ele aqui na praça, não aguento mais ouvir a voz dele. Mas no final, quando todo mundo já tinha tirado foto comigo, veio ele e pediu pra tirar foto comigo. Aí sabe o que eu fiz? Tirei. Provavelmente ele assiste minhas fofocas aqui também. Porque ele falou o meu nome, seu Maria Fifi. Eu falo mesmo. Depois de conversar horrores, tirar foto com todo mundo e fofocar, dei tchau pra galerinha e fui em direção ao meu ponto de ônibus. Aí uma menininha veio gritando, me puxou o meu casaco e falou assim: oi, meu nome é... tananã, 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 que eu não posso falar pra não expor o nome dela. É Sofia, eu falo mesmo. E eu tenho uma história, uma fofoca que aconteceu comigo lá na escola. Muito engraçada, você pode contar no TikTok, por favor? Só que assim, as fofocas que eu conto aqui são minhas, do meu irmão ou das minhas amigas. Eu contei história de seguidor aqui. Eu perguntei pra ela qual que era a história, porque se fosse muito boa, eu ia contar. Aí ela falou assim: é do dia que eu tava com dor de barriga e me caguei na escola. Aí eu olhei pra ela de baixo pra baixo, porque ela era baixinha, e falei assim: meu Deus, me manda essa fofoca agora! E assim que eu receber a história completa, a primeira coisa que eu vou fazer é vir fofocar pra vocês. Oi. Enquanto esse vídeo de slime vai rolando, eu vou contar pra vocês do dia em que minha diretora acabou com a minha turma. A minha sala era uma zona, era bagunça o dia inteiro, conversinha, brincadeira, briga, um monte de grupinhos e um monte de gente mexia no celular. Na minha opinião, pra mim, aquela turma lá era uma perfeição. A única professora que suportava e ainda tava um jeito na nossa turma era a professora de biologia e de ciências. Esse dia ela foi dar aula do corpo humano, anatomia. No instante em que a sala toda abriu o livro e viu aqueles bonecos sem roupa, foi uma perdição. A sala toda começou a rir, a alto zoar e não deixavam a professora falar. Tirando um grupinho, que era o exemplo da turma e permaneciam calados. E sabe quem fazia parte desse grupinho? Os nerds lá, porque eu tava na bagunça. Depois de um tempo que a professora não tava mais conseguindo explicar, a professora sentou na mesa dela e, como uma mulher muito madura, sabia lidar com a turma, ela começou a chorar. Ela fez um show. Eu não vou falar o nome dessa professora porque de vez em quando ela curte alguma coisa minha no app vizinho. Aí se ela estiver me seguindo, o processo é Maria do Carmo. Aí quando a minha turma percebeu o chororô, tava todo mundo em pé, rindo, conversando. Em respeito à professora, todo mundo sentou e ficou rindo e conversando baixinho. A professora foi lá falar com a diretora, a dona Márcia. Quando a dona Márcia chegou na nossa sala, tava todo mundo, ó, em silêncio, copiando a matéria. Mas ela não caiu no nosso fingimento. Ela esculachou a gente, botou a gente no nosso lugar e ela ainda achava que ela tava certa. E ela tava mesmo. Mas precisava dessa humilhação? Precisava. E no final da palestra dela, ela falou assim: a partir de hoje não vai ter mais 3 oitavo-anos, serão 2. Dito e feito. Nossa turma foi dividida. E aí, por culpa do plano da diretora, os 2 novos oitavo-anos se tornaram as piores turmas da escola. O dia em que a diretora contratou um ex-militar pra ser inspetor na nossa escola. Aí acabou a palhaçada. Oi, vou contar pra vocês do dia em que minha professora desistiu de dar aula porque peidaram na sala. Gente pobre de escola pública chegou na sala de aula. Aquele dia quente no verão, fomos ligar o ventilador. Foi o povo ligar aquela merda e começou a tremer, fazer um barulho estranho, soltar um cheiro de queimado. E antes que explodisse ou caísse na cabeça de alguém, desligaram ele. Naquele calor, foi a professora pisar na sala de aula, começou a chover. O povo começou a fechar as janelas. Depois de um tempo, copiando a matéria do quadro, a nerd lá da frente falou assim: nossa, que cheiro ruim, alguém peidou. Aí a turma virou um caos, né? Aquele ambiente tudo fechado, ventilador com cheiro de queimado, um calor, o povo
tudo suado. Meu nariz e meus órgãos já tinham derretido por dentro. Se alguém acendesse um fósforo naquela escola, a cidade toda ia explodir. E uma menina que tava dormindo na sala de aula, ela deve estar lá até hoje. Porque se ela não acordou com aquele cheiro podre, é porque ela desmaiou e entrou em coma. Sério, se um novo vírus tivesse que surgir, teria sido naquele dia, naquela sala. Eu não sabia se eu tava no lixão, se eu tava no esgoto, eu só tinha uma certeza. Se eu continuasse lá dentro, eu ia morrer. E eu e minha amiga aqui, ó. Pelo amor de... Aí a professora vira pra trás e fala assim: gente, tá impossível ficar nessa sala aqui. Vocês estão todos liberados pro intervalo mais cedo, hein? Quando o intervalo acabou, a chuva já tinha passado, as janelas já estavam abertas. Eu veio avisar que a gente ia ser liberado mais cedo, porque a professora tava passando mal. O inspetor, antes de fechar a porta, falou assim: ela tava com dor de barriga. A gente juntou, né? 5 mais 4... 11, e descobrimos que ela que tinha peidado. Não vou falar o nome dessa professora porque eu acho nada a ver, muito desnecessário. Gente, é Cláudia, nossa turma. Off sem os adultos saberem. Tirando o inspetor, que ele era da zoeira também. As tias da cantina, as tias da limpeza, os professores legais e todas as outras turmas da escola, só a gente sabia do apelido dela. Era Claudinha Cheirosa. Mas isso acabou no dia em que ela descobriu o apelido e humilhou a nossa turma. Oi, enquanto a receita passa, eu vou fofocar pra vocês do dia em que o menino alagou a minha escola. Quando tinha troca de professor, nossa sala era no último andar e lá não tinha inspetor. Um povo sem noção que ficava andando pelo colégio. Ia beber água, ia no banheiro sem pedir pra ninguém. E eu e a minha amiga fazíamos parte desse grupo. Aí um moleque decidiu andar comigo e com as minhas amigas. Só que tem um pequeno detalhe: ele só fazia merda. Só que eu não vou falar o nome dele porque depois de um dia que eu e ele discutimos feio dentro de sala de aula, e ficou bolado comigo e nunca mais olhou na minha cara. É Pedro Henrique. Eu falo mesmo, ele fala mal de mim que eu sei. Nesse dia, a professora chegou mais cedo. Ela olhou pra gente e falou assim: eu tô indo pra sala. Se em 3 minutos vocês não chegarem, ninguém entra mais. Fui eu, correndo junto com a minha amiga, encher a garrafinha de água. Aí o Pedro Henrique, em vez de acompanhar aquele povo, ele foi comigo e com a minha amiga. Chegou no bebedouro e ele fez assim, ó: aí a diretora me deu esporro hoje, tô boladão, se liga no que eu vou fazer. Eu, com toda a calma do mundo, pra ele não se ofender, falei assim: escuta aqui, Pedroca, se tu der uma de maluco e der merda pra mim e pra minha amiga, eu vou contar pra dona Márcia que foi você que sabotou o sinal. Oi! Hoje eu vou contar a história do dia em que a minha irmã e essa sonsa aqui quebrou a porta aqui de casa. As minhas duas irmãs só fazem merda, não é verdade? Não! Gente, depois do almoço, eu fui tirar um cochilo. E o que vocês foram fazer? Brincar na rede. Aí olha a brincadeira delas. A gente tava só balançando. Aí minha irmã teve uma ideia. A ideia da Songamonga foi pendurar um dos lados da rede na maçaneta. Aí adivinha quem foi a sem noção nanica que decidiu balançar na rede? Não sei. Sabe sim, sonsa, foi ela. Só que como ela tem o peso de uma folha, a maçaneta não quebrou. Aí minha irmã, sem noção mais pesada do que eu, decidiu balançar também. Aí o que aconteceu? A porta quebrou. Ela não deu uma quebradinha, não. A maçaneta voou fora, a porta quase saiu do lugar. Aí fez maior barulhão e todo mundo aqui de casa foi ver o que tinha acontecido. Aí quem vocês acham que tomou bronca, quase apanhou e ficou de castigo sem celular? A nossa irmã! E sabe por que foi ela que ficou de castigo? Porque ela só fazia besteira. Mentia sobre um monte de coisa. E também porque essa aqui sempre fez a sonsa e a culpa só cai pra irmã dela. Mas a louca da minha irmã, Que a gente não vai expor o nome, é a Ana Luísa, gente. ela era terrível mesmo. Ela só fazia merda. E como ela era agressiva e sempre batia na gente, E eu botava a culpa nela mesmo. mas o mundo deu volta rápido, tá? Porque no outro dia a gente foi andar de bicicleta. Eu botei ela na minha frente e fui pedalando, nós dois juntos. A gente foi virar a curva, O pneu da bicicleta escorregou e a gente caiu. nós capotamos, saímos rolando e ficamos todos ralados. Aí a gente chegou em casa Tomamos um esculacho da nossa mãe. e sabe quem ficou rindo da gente? A minha irmã, que tava de castigo. Mas dias depois já tava nós três fazendo merda de novo. Oi. Enquanto a receita passa, eu vou contar pra vocês a humilhação que eu passei hoje. Gente, eu saí do meu curso e tava indo pro ponto de ônibus. Eu tava passando na frente de uma escola, né? E tava no horário de saída das crianças. E teve um grupinho específico que me acompanhou até a rua do meu ponto. Mas eles estavam na minha frente. Toda hora estavam olhando pra trás e rindo pra mim. Mas eu não estava cagado, não estava com o nariz de palhaço. Aí eu pensei, me reconheceram do TikTok, né? Aí uma daquelas crianças que só pode ser do 6º ano, olhou pra trás e fez assim, ó. Aqueles atribulados cebosos apertaram o interfone e saíram correndo. No momento em que eu passei em frente à casa, alguém abriu o portão. Aí saiu uma velha gritando, um velho com um pedaço de pau na mão e um pincher. Aí eles começaram a gritar comigo, mandando eu caçar o que fazer. Aí eu tentei me defender e eles foram aumentando a voz deles. O povo na rua começou a olhar. Uma humilhação. Eu comecei a ficar nervoso, suar frio e falei assim, calmamente, porque eles eram idosos. Escuta aqui, eu já falei que não fui eu. Foi
moram aqueles pivetes daquela escola lá em cima. E se vocês continuarem me ameaçando e gritando comigo, eu vou ligar pra polícia. Aí eles falaram que eu tava desrespeitando eles, que eu tava falando alto com eles, e que era mesmo pra eu chamar a polícia. Nem o número da polícia eu sabia. Por fim, eles desistiram e entraram pra dentro de casa. Eu, revoltadíssimo, fui andando, né, seguindo o meu caminho. Mas fui embora feliz, porque eu não perdi a minha razão, entendeu? Até aquele momento, Voltei 3 casas, apertei o interfone dos idosos de novo. corri como nunca antes. Mas, gente, não aperta a campanha dos outros e sai correndo não, que é sacanagem. Eu fiz no calor do momento, entendeu? Me arrependo e não faria de novo. Me arrependo nada, faria assim. Oi. Enquanto a receita passa, eu vou fofocar pra vocês do dia em que a professora zerou a prova da metade da minha turma. O pessoal da minha sala, quando chegava a semana de provas, tinha um grupinho no WhatsApp, aonde seriam passadas todas as respostas da prova. Só quem não participava desse grupo eram os nerds, porque eles eram fofoqueiros, cínicos e queridinhos dos professores, iguais a mim. E além dos nerds, tinha uma menina também. Eu não vou falar o nome dela, porque de vez em quando ela vê os meus stories no app vizinho, mas não me segue não, sonsa. E lá eu dou complemento das histórias aqui. Aí ela vai saber que eu falei dela e vai ficar muito bolada. Larissa, gente. A dona Márcia não tava mais aguentando a gente. Aí colocou essa menina na nossa turma. Qualquer A que a nossa turma fizesse, a diretora já estava sabendo. A professora que ia aplicar a prova naquele dia, eu já falei o nome dessa professora aqui e contaram pra ela. Mas não deu em nada e eu vou falar de novo. É a Alessandra. Ela tava suspeitando da minha turma. Porque ela dava matemática. Ela era uma professora enjoada, chata. E a gente só tava tirando acima de 8 com ela. E ela sabia que a gente era burro. Então não tinha como tirar mais de 8. No momento em que ela começou a suspeitar, ela conversou com a Larissa. A Larissa, aquela bocuda, contou pra professora que a gente tava mexendo no celular na última prova. Como eu era um nerd bagunceiro, eu já tinha me ligado. E falei assim, vai todo mundo se ferrar, quer ver? Gente, não deu outra. Ela passou a prova, cagou, deixou todo mundo colar. Tirando os nerds, eu, a Larissa e uma amiga minha que eu tinha avisado, todo mundo colou. E sabe o que aconteceu? Era uma prova toda de múltipla escolha e ela fez uma prova única pra todo mundo. Ou seja, as questões que tinham na minha prova e na de todo mundo eram únicas. Ninguém mais naquela sala tinha a mesma questão. O povo que colou zerou a prova. E no dia de entregar a prova, a professora olhou pra gente, falou o nome das 8 pessoas que não tinha zerado a prova e que o resto da turma ia ter que fazer uma recuperação porque todo mundo zerou. E uma das coisas que ela falou pra minha turma é que nem pra colar a gente servia. E era verdade. Oi. Vou contar pra vocês o dia em que uma professora fez barraco comigo e com as minhas amigas. No final de todo o bimestre, a minha turma se reunia e fazia uma lista de café da manhã pra todo mundo levar alguma coisa e a gente comer todo mundo junto na escola. Só que esse café caiu na aula da professora mais chata daquela escola, que eu não vou nem falar o nome dela, porque agora que meus vídeos estão tendo um alcance bom, esse vídeo pode chegar nela, ela pode me reconhecer e eu não quero nenhum processinho nas minhas costas. Gente, é Lidiane. Aí ela chegou na minha sala e começou a pressar a gente. Ela falou assim, seguinte turma, eu vou passar a atividade aqui no quadro e assim que eu terminar, vocês vão guardar tudo pra eu explicar a matéria. No que ela foi na mesa dela pra pegar a caneta, escorregou na água que a minha amiga tinha deixado cair mais cedo. Aí ela só fez isso aqui assim, ó. Oi. Na hora que eu e as minhas amigas vimos que ela só não tinha caído porque ela tinha conseguido apoiar o braço na mesa, a gente começou a rir muito. Eu tava com refrigerante na boca. Aí eu fui rir, me engasguei, cuspi no meu uniforme e na minha amiga, saiu refrigerante pelo meu nariz. Minha outra amiga tava comendo bolo. Ela foi rir da professora e começou a se engasgar. A gente sentou no chão de tanto rir e eu chorando. No que a professora Lidiane viu a zona, ela começou a humilhar a gente. Falou que a gente não ia dar certo na vida. A gente perturbava todas as aulas dela porque a gente não parava de rir. Que tinha que separar nós 3, senão a gente ia atrapalhar o resto da turma. E agora que eu tô parando pra prestar atenção no que ela falou, gente, ela tava certa. A gente não conseguiu parar de rir. A professora gritando horrores na nossa cabeça, parecendo um circo. Aí a professora tirou 2 pontos nossos, e depois que já tava tudo armado e cada um já tinha ido pro seu lugar, ela me botou no meio da sala, a minha amiga num canto e a minha outra amiga no outro. E essa professora ainda esculachou a gente na reunião de pais e responsáveis. Aí minha mãe ouviu aquele bando de reclamação, chegou em casa e perguntou o que tinha acontecido. Aí eu fofoquei, né, tudo. Aí adivinha só? Minha mãe começou a rir também. Oi. Enquanto a receita passa, eu vou fofocar pra vocês do dia em que uma gangue do 6º ano quis bater em mim e na minha amiga. Quando eu e minha amiga fomos passar do portão pra entrar na escola, tinha um grupinho de meninos e meninas do 6º ano brincando ali na frente. Eles ficaram atrapalhando o nosso caminho. E a minha amiga, com toda a classe do mundo, passou por eles, jogando a cabeça de um pro lado, tacando a mochila na outra menininha, falando assim, dá licença que eu tô passando, dá licença. E as crianças se revoltaram. Tinha um menino que liderava aquela equipe. Ele era riquinho, mimado, atentado, cria de condomínio e só falava palavrão. Eu não vou falar o nome dele porque ele é uma criatura maligna. Aí vai que atrai energia ruim pra minha casa. Assim que a gente passou por eles e esbarrou, o líder que tava falando que era uma praga, o Enzo,
começou a falar que eles iam bater na gente. A menininha do sexto ano, super revoltada, que só falava assim, mexendo no pescoço, ela tava falando que ia deixar minha amiga careca. Na hora da saída, quando a gente pisou no pátio pra ir embora, a gente só viu aquele bando de crianças do sexto ano junta. E aqueles seres humanos em miniatura ainda estavam estressados. Aí a barraqueirinha, a mais estressada, tava batendo palma falando assim, a gente só tá esperando eles dois chegarem. Tinha umas crianças com pedra na mão. E o Enzo se organizando com os meninos falando que ia bater de mulão mesmo. Aí eu e minha amiga, representantes do Grêmio, maior e mais forte do que todas aquelas crianças, aqueles pimpolho, bons no argumento e cheios do deboche, fizemos isso aqui, ó. Demos meia volta, saímos correndo e fomos pra coordenação. Com muita atitude e revoltados, chegamos assim na sala da Dona Valéria. Oi, Dona Valéria. É que tem umas crianças do sexto ano que eles não entenderam muito bem uma brincadeira que eu tava fazendo com a minha amiga. E agora eles estão causando uma algazarra. Só que a gente não fez nada, só demos uma esbarradinha neles. A coordenadora Valéria, como já conhecia a gente, e sabia que a gente não mentia pra ela, levantou e foi lá no pátio. Aí ela chegou no ninho dos Smurf, começou a brigar com eles, falou que era pra deixar a gente em paz, que se tivesse mais uma reclamação, ia mandar bilhetinho pros pais das crianças.